Para promover a prosperidade comum, não devemos adotar o assistencialismo. Alguns países latino-americanos adotaram o populismo e os altos benefícios sociais, fomentaram um grupo de preguiçosos e aqueles que viviam do seu trabalho. Uma vez que os benefícios sociais são aumentados, eles não podem ser reduzidos. O assistencialismo, que excede as possibilidades, é insustentável e inevitavelmente levará a sérios problemas econômicos e políticos. Se te perguntássemos quem você acha que fez esse discurso, quem seria a primeira pessoa que viria à sua mente? Milei? Trump? Putin? Esse discurso foi feito pelo presidente da China, Xi Jinping, no dia 10 de dezembro de 2021, em uma conferência do Partido Comunista Chinês. Na sua fala, o presidente chinês parece incluir o Brasil no grupo de países afetados por políticas assistencialistas, dizendo que suas finanças nacionais ficaram sobrecarregadas e eles caíram na armadilha da renda média, da qual ficaram permanentemente presos. A fala, apesar de parecer contraditória, revela uma face escondida do socialismo chinês. O país que hoje se coloca como principal contraponto à influência do capitalismo ocidental possui uma das culturas de trabalho mais exaustivas do mundo. Com uma das legislações trabalhistas mais fracas, menores benefícios sociais para seus habitantes e sendo um país mais desigual, até mesmo do que seu vizinho capitalista, a Coreia do Sul. Venha com a Brasil Paralelo entender as consequências desse modelo e refletir se ele poderia ou não ser aplicado no Brasil. Em Shenzhen, uma das maiores e mais industrializadas cidades da China, há um slogan gravado em um muro de concreto na interseção de uma de suas avenidas: tempo é dinheiro, eficiência é vida. A frase representa a rapidez com que a cidade se transformou de uma vila de pescadores para a cidade que hoje é conhecida como Vale do Silício da China. A cidade é lar de gigantes da tecnologia como Tencent e Huawei e responde sozinha por 313 bilhões de dólares em exportações por ano, 73% das quais são eletrônicos. Mas na raiz do crescimento de Shenzhen e de tantas outras metrópoles chinesas, o slogan que guiou a transformação da cidade tem um significado mais sombrio. 大概是9点到9点半的样子回到公司，就是一直工作到晚上9点钟起步。然后如果是下半年的话，大概基本上是11点半到12点吧下班。 然后基本上没有午休，现在已经有点麻木，就是下班的时候赶紧休息吧，然后可能以前下了班还会弹弹琴啥，现在就是基本上下班就洗个澡，然后就躺下。 A rotina de trabalho na China ganhou seu próprio apelido, 996. O número faz referência à escala de horários adotada por muitas empresas chinesas, das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Uma rotina que tem afastado até os mais jovens das grandes cidades recentemente. 从某种角度上来说是难以避免的，就是你不做，总有人来做。然后从公司的角度其实来说也是一样的，你不加班，然后其他的公司都在加班。 Em 2021, a Suprema Corte Chinesa e o Ministério do Trabalho reforçaram que a carga é ilegal sem a devida compensação. Mas o costume continua em áreas competitivas, especialmente tecnologia. A fiscalização irregular e a pressão por produtividade empurra jornadas longas. Isso acontece tanto por parte das empresas que querem se manter competitivas quanto por parte do governo, que está preocupado com o envelhecimento da força de trabalho. E essa não é a primeira vez que as condições de trabalho na China se tornam manchete. Na China, uma das fábricas que produzem o aparelho para a Apple ainda luta contra a onda de suicídios de funcionários. Os protestos são diários em frente à matriz na Foxconn, em Taiwan. As críticas são as puxadas jornadas de trabalho e as metas elevadas. 10 funcionários já se suicidaram este ano na fábrica de Shenzhen, na China.
Após várias mortes por suicídio em 2010, a empresa Foxconn instalou redes de proteção contra suicídio na parte de baixo das janelas de suas fábricas na China. 5 anos depois, pelo menos 30 trabalhadores de uma fábrica chinesa relataram terem sido expostos a hexano, um solvente industrial que causa danos neurológicos se inalado em ambientes sem ventilação adequada. E recentemente a Shein admitiu ter encontrado trabalho infantil em sua cadeia de fornecedores. A empresa é conhecida por submeter seus funcionários a cargas horárias de 75 horas por semana, com apenas um dia de folga no mês. O discurso de Xi reflete a contradição no Estado socialista chinês. O governo é forte em sua participação na economia, sendo dono de 391 mil empresas estatais e tendo pelo menos 1% de participação em 867 mil companhias, incentivando suas maiores estatais a fazer investimentos em outros países. Sendo dono de 32% de toda a riqueza do país e desvalorizando sua moeda para promover suas exportações. Well, you have to take strong action. How can we compete? They continuously cut their currency. They devalue their currency, and I've been saying this for years. They've been doing it for years. This isn't just starting. O mesmo Estado, porém, é fraco na defesa dos direitos trabalhistas, na fiscalização de condições de trabalho e na garantia de benefícios sociais aos cidadãos. 伟大光荣正确的中国共产党万岁！ Uma das maiores forças da China que alimentaram seu crescimento econômico foi a disponibilidade do maior número de trabalhadores do mundo, mais de 700 milhões de pessoas. Uma força de trabalho relativamente bem educada, mas ainda assim muito barata, o que ajudou a atrair muito capital estrangeiro em áreas como manufatura e roupas. Apple, Dell, Microsoft, Nike e muitas outras por anos tiveram suas principais fábricas instaladas na China. E apesar de algumas dessas empresas estarem deixando o país nos últimos anos em direção ao Vietnã e Índia, a China criou suas próprias gigantes com o conhecimento que adquiriu das multinacionais americanas. Outra coisa que interferiu com a industrialização são os benefícios sociais. Em 2016, a China gastava, em média, 8% do PIB com programas sociais. O Brasil, em comparação, gastava 19,3%, mais que o dobro. E a média dos países desenvolvidos foi de 21%. Uma das razões para seu gasto social ser tão menor é o sistema Hukou, uma espécie de passaporte interno para chineses. Hukou is almost functioning as if it is a passport, which allows you from one part of the country to move to another part of the country. And in order to settle down as a permanent resident and being treated as local citizens, you have to have the passport or Hukou registration. Na China, o seu acesso a benefícios como saúde, educação, previdência e moradia é determinado pelo local que você nasce. Isso significa que alguém que se muda do interior para a cidade grande em busca de emprego não vai ter acesso aos serviços do governo da mesma forma que um cidadão que nasceu naquela cidade. 小学的时候没有办法进入公办的学校，我只能在外来务工子弟打工学校读书。然后之后呢，我也是遭到了本地老师，就是上海老师的歧视、辱骂，然后还有当地学生他是不会和外地学生一起玩，对。然后其实最大的一点就是很没有自信心，然后没有归属感。Após a abertura econômica nos anos 80, o Hukou foi uma das formas que a China encontrou de manter sua força de trabalho barata. Migrantes do campo para a cidade tinham benefícios sociais menores, diminuindo a pressão sobre os sistemas públicos de saúde e educação. Ao mesmo tempo, eles precisavam poupar mais, pois, caso tivessem emergências, o pagamento teria de ser de seu próprio bolso. Esses migrantes viraram a base da força de trabalho das fábricas chinesas
e suas economias foram canalizadas através dos bancos chineses para financiar a industrialização do país. Um processo que enriqueceu as grandes cidades no litoral da China e abriu um abismo de desenvolvimento entre o interior e as metrópoles do país. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Com o fraco desempenho econômico do Brasil nas últimas décadas e a desindustrialização que afeta o país, setores da esquerda começaram a sugerir que o modelo chinês seja aplicado aqui. Porém, o modelo chinês de desenvolvimento por muito tempo se sustentou e ainda se sustenta em um regime de trabalho rígido e desgastante. Mesmo que, em média, um chinês hoje seja mais rico que um brasileiro, ele também trabalha em média 334 horas a mais por ano. Segundo a Forbes, alguns dos fatores que incentivaram a grande maioria das companhias americanas a terceirizar sua manufatura para a China ao invés do Brasil são: impostos corporativos pelo menos 10 pontos percentuais mais baixos, leis trabalhistas muito menos rígidas e mais flexíveis que as brasileiras, infraestrutura de estradas e portos superior, menores índices de corrupção e custos de eletricidade mais baratos. Em um país onde recentemente havia manifestações para o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, é curioso esperar que o modelo chinês de desenvolvimento consiga ser conciliado com a cultura de trabalho e os amplos benefícios sociais brasileiros. A China conciliou uma economia de mercado aberta ao comércio, com um programa de industrialização forte, sustentado com uma alta carga de trabalho de seus cidadãos. E apesar da China ser hoje mais rica que o Brasil, o custo social foi tão grande que o país tem uma das menores taxas de natalidade do mundo e se encaminha para ser um dos mais idosos até 2050. Na série original da Brasil Paralelo, A História do Comunismo, dedicamos um episódio completo para investigar a fundo qual o tamanho dos custos sociais que o Partido Comunista Chinês impôs à China até ela se tornar a potência econômica e militar que é hoje. A série é exclusiva do streaming da Brasil Paralelo, mas liberamos uma condição especial para você que assistiu o vídeo até aqui. Escaneando o QR Code ao lado, você garante até 70% de desconto em nossos planos e pode assistir a este episódio, além de mais de 100 produções originais disponíveis na nossa plataforma. Neste episódio, você vai entender como o Partido Comunista Chinês chegou ao poder, as consequências do grande salto adiante da Revolução Cultural e como Deng Xiaoping iniciou uma abertura econômica que transformou o país ao mesmo tempo em que manteve o controle político e ideológico do regime. Descubra como a China saiu do isolamento, aproximou-se do Ocidente e se tornou o símbolo máximo do comunismo moderno. Aponte seu celular para o QR Code na tela ou clique no link na descrição para garantir o seu desconto e assistir agora a série completa no streaming da Brasil Paralelo.